Boa noite a todos. Quero chamar para compor a mesa o nosso palestrante de hoje, o Dr. J.B. de Oliveira. Quero também chamar para compor a mesa o nosso conselheiro seccional, Dr. Rui Augusto Martins. A palestra de hoje é sobre a importância da oratória para o operador de direito. É uma palestra do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, que tem como diretor o Dr. Humberto Luiz Borges Dusso. Meu nome é Valdemir, eu sou relator do TED 6 e também advogado. O palestrante, ele é advogado, é conselheiro seccional, presidente da Comissão de Assuntos Corporativos da OAB de São Paulo. Ele é também jornalista, presidente da API na gestão 2006-2009, presidente da Sociedade Amigos da Cidade. Ele também é escritor de livros, tais como Falar Bem é Bem Fácil, também Como Promover Eventos Cerimonial e Protocolo na Prática, Inspiração, entre outros. Ele também é membro da Academia Cristã de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Desde já nós queremos agradecer ao professor por ter aceito o nosso convite para estar hoje aqui. Ao final da palestra nós passaremos microfones e os senhores poderão formular perguntas ao nosso palestrante. Eu já passo então a palavra ao professor. Boa noite. Cá entre nós, só cá entre nós. Esse boa noite convenceu, não? Agradou? Está parecendo um boa noite de uma sexta-feira chuvosa. E quem respondeu não foi nem advogado, nem estudante de direito. Agora vamos para valer. Esse aqui fica valendo apenas como ensaio. Boa noite. Boa noite. Mudou? A primeira observação que faço como professor de oratória: a voz é um elemento fundamental para a boa comunicação oral, para a boa oratória. Porque quando nós falamos com a voz retida, a voz recuada, a voz tímida, o que é que nós transmitimos? Alguém gosta de transmitir insegurança? Um operador do direito, um profissional do direito, gosta de transmitir insegurança? Não. Imagine que alguém procure para lhe confiar uma causa, a sua causa, e você diga: pode ficar tranquilo que eu vou cuidar do meu caso direitinho, nós vamos ganhar isso fácil. Ele vai dizer: doutor, muito obrigado. Está ruim o som, hein? Algum outro microfone ligado que esteja dando microfonia? Ao contrário, quando nós falamos com a voz firme, projetada à frente, forte, nós transmitimos segurança, confiabilidade, firmeza, vontade de desenvolver um trabalho. Então, por gentileza, não se esqueçam: voz para fora, voz projetada, voz firme, voz convincente. Eu vim falar aqui à tribuna e em pé, porque tenho dito sempre que o orador tem que falar em pé para ser visto, tem que falar alto para ser ouvido, tem que falar claro para ser entendido e tem que falar pouco para ser aplaudido. Notaram que esta última observação para advogado não é coisa fácil, não. Porque advogado é aquele profissional que escreve um trabalho em 60 laudas e o intitula sumário. E quando ele diz assim: para concluir, apenas 4 linhas, não fiquem esperançosos, não. Essas 4 linhas são a linha filosófica, a linha política, a linha ética
e ali é deontológica. Registro minha satisfação em mais uma vez falar na nossa querida OAB e sobre este tema que me apaixona. É alguma coisa que faz parte da minha vida. Oratória. Nós temos pouco tempo. Eu pretendo que concluamos, nós começamos um pouquinho depois, concluamos às 8h10. Que horas são? 7h20. Temos 50 minutos. Vamos dividir então. Vou fazer uma apresentação em 30 minutos. Vocês disseram 7h20. E depois vocês terão 20 minutos para perguntas. Serão perguntas objetivas que eu pretendo responder objetivamente. Qual é a importância da oratória para o operador do direito? Esse é o tema, essa é a pergunta. E eu vou fazer aqui como mulher. E elas estão perguntando como, né, doutora Neide? Eu percebi que a mulher sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Eu quis saber o porquê disso. Fui falar com a minha mulher. Perguntei por que uma mulher responde sempre uma pergunta com outra pergunta. E ela respondeu: por que você está me perguntando isso? É para desistir. Então eu vou responder essa pergunta com outra ou outras perguntas. Qual é a importância do bisturi para o cirurgião? Qual é a importância do pincel para o pintor? Do maço e do cinzel para o escultor? Só há uma resposta, não é outra pergunta não. Só há uma resposta: importância máxima. Porque estes são os seus instrumentos de trabalho. Não há como desenvolver a sua atividade sem usar estes instrumentos. Agora voltamos. Qual é a importância da oratória para o operador do direito? Importância máxima. Mas eu não vou ser criminalista. Ah, mas não precisa ser criminalista para ter que se valer da oratória. Você vai ter que falar. Vai haver despachos interlocutórios. Vai haver aquele instante em que você vai abordar o juiz para alguma coisa e nesta hora a oratória se faz necessária. Eu não vou ser candidato a nenhum cargo político, também não é para isto só que a oratória serve. Mas afinal, o que é oratória? Boa pergunta, não? Tenho ouvido pessoas dizerem por aí que o nosso querido presidente Durso tem o dom da oratória. E realmente o Durso é um extraordinário, um primoroso orador. Mas oratória é dom ou é arte? A diferença é dom também, né? Os mineiros se manifestaram. Nem a favor, nem contra, aliás, muito pelo contrário. A diferença é que dom é uma dádiva com que Deus, o grande arquiteto do universo, galardoou a algumas pessoas, mas não a todas. Isso é um dom. Arte é conquista, é trabalho, é técnica, é busca, é dedicação, é esforço. Isto é técnica. Oratória é dom ou é arte? É arte porque é técnica. Mas o que é que compõe a oratória? Quais são os elementos que a compõem? São apenas dois. O primeiro e o segundo. Bem claro. O primeiro se chama eloquência. Agora sem trema. O primeiro se chama eloquência, que nós podemos traduzir por verbosidade, loquacidade, fluência verbal, facilidade de encadear uma palavra a outra numa sequência ininterrupta. Ou, para usar a expressão de Rui Barbosa,
como em cachoeira. E como é bonito ouvir um orador eloquente. Como é gostoso. As palavras estão ali enfileiradinhas, prontas para serem convocadas e usadas. Ele não precisa nem usar as muletas verbais. Conhecem-nas? Né? Tá. Ok. Certo. Entendeu? É evidente que nós, operadores de direito, não nos valemos de muletas tão pobres. Não. As nossas são requintadas. As nossas são ao estilo de, digamos assim, quando falta palavra para o operador do direito, ele vem com, digamos assim, e nesse caso, digamos assim, e digamos assim, ou então, e por assim dizer. Nesse caso, e por assim dizer, nós teremos que, digamos assim, e massacra. O jovem já tem outra forma de dizer, porque jovem é outro papo. Jovem é tipo assim. Não, eu estava ali, tipo assim, na praça. Aí, veio um carro, tipo assim, a toda velocidade. Derrapou e, tipo assim, me jogou essa lama toda. Eu fiquei, tipo assim, é melhor não dizer como ele ficou. Tipo assim. A eloquência nos fornece palavras para tudo que quisermos dizer, sem termos que recorrer a esses recursos que não fazem de forma alguma o estilo do operador do direito. Poderá alguém perguntar, não, doutor Rui, e como é que se consegue eloquência? Como conseguir eloquência? Vou responder com uma resposta e não com outra pergunta. Lendo bons livros. Vou repetir, lendo bons livros. Alguém poderá dizer, por exemplo, tipo assim, falar bem é bem fácil. Um livro publicado pela editora Madras. O autor se chama J.B. Oliveira. Mas para que não pareça que eu estou fazendo merchandising, a língua portuguesa é maravilhosa, né? Merchandising. Pode ser outro. Como promover evento cerimonial e protocolo na prática. A editora é a mesma. Por coincidência, o autor é o mesmo. Falando sério. Lendo bons livros, mas lendo com atenção. Lendo com acuidade. Lendo para captar as palavras, para absorvê-las, em alguns casos absolvê-las, porque algumas são terríveis, para absorvê-las e incorporá-las ao seu vocabulário, para ter um vocabulário rico, infindável. E aí, quando você for falar em qualquer circunstância, todas as palavras aqui estão. O nosso Rui Barbosa, apenas para a palavra chicote, usou 18 sinônimos. Isto é vocabulário rico, que nos fornece a palavra que precisarmos no momento em que isto se fizer necessário. E retórica. Retórica é a arte de conduzir as palavras. Se eloquência é quantidade de palavras, retórica é qualidade de palavras. Nós não podemos sair falando a esmo. Nós não podemos sair por aí disparando palavras como uma metralhadora na mão do macaco. Principalmente nós, que somos operadores do direito. Espera-se de nós que falemos com coerência,
com inteligência, com pertinência. Que saibamos orientar as nossas palavras e não as soltemos ao léu, ao vento. Retórica, que é o segundo elemento, é a arte de conduzir as palavras para quê? Para atingir os ouvidos. Porque há pessoas que falam e ninguém as ouve. Falam às paredes, falam ao ar, porque ninguém as ouve. Nós precisamos, ao falar, fazer com que as nossas palavras sejam ouvidas, escutadas. Eu estava me lembrando de um fato que ocorreu há cerca de 4 anos no Rio de Janeiro, quando uma pessoa de projeção política nacional, cujo nome não vou declinar por uma questão de ética, vou contar o milagre sem identificar o santo, mas em um evento lá no Rio de Janeiro, em que foi recebido com vaias, ele teria dito: Deus, companheiros, me deu 2 orelhas. Uma para ouvir aplausos e outra para ouvir vaias. Eu fiquei diminuído. Sofri aquilo que nós chamamos de captis deminúcio máximo. Porque eu jamais consegui ouvir com as orelhas. Nunca! Nunca! As minhas, no máximo, servem para captar o som. E tenho dito que não sou tão privilegiado como alguns que as têm projetadas à frente para não perder nada. Eu não consigo ouvir com as orelhas, eu ouço com o ouvido. Então, retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos. Basta isso? Basta? Não. Por uma simples razão: ouvidos não são centro decisório. Ouvidos não decidem nada. Nada, nada, nada. E as mulheres sabem disso. Porque quando elas falam, eles aparentemente estão ouvindo, mas além de não decidir nada, não escutam nada, só ouvem. E é claro, com aquela paciência que caracteriza o homem. Não basta, portanto, atingir ouvidos. Então nós temos que alterar a nossa definição. Retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos e mentes. Agora sim, nós chegamos ao centro de decisões. Nós chegamos ao ponto em que qualquer decisão vai ser tomada. E se a nossa obrigação, se o nosso desiderato, se o nosso objetivo é atingir aquilo que se convencionou chamar de livre convencimento do juiz, nós temos que atingir a sua mente, o seu cérebro. E o faremos colocando as nossas palavras racionalmente, colocando-as com coerência, com pertinência, numa sequência lógica, porque a mente do juiz é uma mente lógica. O seu raciocínio é um raciocínio lógico. Para isso ele estudou. O próprio processo é lógica pura. Um processo é dialético. Você tem a tese, a antítese, melhor seria antitese, e a síntese. A tese é aquilo que o autor formula, colocando ali as suas postulações. O juiz as recebe e decide? Não.
ele cita a outra parte que vem fazer o seu arrazoado. E esse arrazoado, que nós chamamos contestação, é a antitese. Isto é, vai procurar derrubar tudo que está na petição inicial, na tese. E o juiz, o que faz? A comparação entre tese e antitese, cita as partes pertinentes de ambas, isto posto, decido. E aí emite a sua sentença, que é a síntese. Tanto que a síntese traz partes contidas na tese e na antítese. Então é lógico, é racional. Por isso temos que saber atingir a mente, o cérebro, o centro pensante, o centro decisório. E é terrível quando o operador do direito não o sabe fazer. Não há maior vexame para um advogado, para uma advogada, do que ter a sua petição indeferida por inépcia, falta de capacidade de expor aquilo que pleiteia. Às vezes o juiz chega ao advogado e diz: doutor, o que o senhor quer? O que o senhor quer? Qual é a sua postulação? Porque disto que aqui está, eu não estou entendendo nada. Ou seja, não atingiu a mente, o cérebro. Agora fechou? Retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos e mente. Não. Falta alguma coisa. Cá entre nós, a maioria das decisões que vocês tomaram foram decisões racionais? As opções que vocês fizeram foram opções friamente raciocinadas? Não. Porque nós somos seres humanos, nós temos uma alma, nós temos sentimentos, nós temos coração. E isso pesa muito na decisão, principalmente na decisão feminina. E não é machismo, não. É realidade científica. As neurociências já demonstraram que o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, e vocês sabem disso. Hemisfério esquerdo, da razão, da lógica, da coerência, e o hemisfério direito, da emoção, da sensibilidade, da percepção extrasensorial, até da linguagem subliminar, da intuição. E a mulher tem tudo isto. A intuição feminina já não é mais elemento de discussão. Já se aceita. E eu sei que alguns homens estão perguntando assim: mas nós não tem intuição? O homem não tem intuição? Tem, mas não usa porque é uma anta. Não usa. As mulheres não precisam sorrir tanto, basta um sorrisinho discreto, tá bom. Por que razão? Porque nós nos fixamos, os homens, muito na lógica, na coerência, e fazemos bem, mas nós ficamos só ali. A mulher analisa o aspecto lógico, racional, mas não abre mão do emocional e da intuição. E a intuição é quando você dá um pulinho lá na frente e volta. Isso é intuição. Tenho dito que muitas vezes o advogado, o homem, vamos generalizar, está procurando a solução de um problema. Se for um advogado, está lá no processo, naquele processo pouco volumoso,
procurando a solução de uma questão. E de repente ele tem uma intuição, que agora não se chama mais intuição, agora se chama insight, língua portuguesa. Ele tem um insight, e aí ele compara o insight, que é etéreo, que é incorpóreo, que é abstrato, que é intangível, com o documento. Ainda mais advogado que gosta de preto no branco. Está aqui o documento. Está documentado. E claro, ele opta pelo documento. O doloroso é que mais à frente um pouquinho, ele vai perceber que se ele tivesse seguido a intuição, ele teria resolvido o problema. A mulher, ao ter uma intuição, ela tem a coragem de embarcar na intuição. No mundo corporativo, e eu ministro palestras, treinamentos, cursos para empresas, o que se está fazendo hoje é incentivar os seus executivos a não descartarem pura e simplesmente uma intuição. Não precisam mergulhar de cabeça, mas não descartem. Procurem saber do seu valor. Os homens que seguiram a intuição, isto é, que fugiram das coisas tangíveis, avançaram no tempo e no espaço. Você pega no século XVI, camarada que projetou paraquedas, o helicóptero, entre outras tantas coisas. Leonardo da Vinci. Aquilo que ele fez era uma loucura na época. Na nossa época, no século XX e XXI, é uma realidade. Vamos então para a nossa definição. Retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos, mente e alma, coração. Mas, doutor, direito é uma coisa objetiva. Nós nos baseamos no código, nos códigos, na lei. O juiz, ao prolatar a sua sentença, vai se basear nos autos. Há um princípio geral, você já conhece, que diz que o que não está nos autos, não está no mundo. Os autos têm que fundamentar. Mas há o espaço concedido pelo chamado poder discricionário do juiz. A dosimetria ele vai fazer de 6 a 12 anos, de 1 a 3 anos. Esta dosimetria vai ser por conta da sua emoção, de como nós o atingimos na alma. E eu vou contar um segredo para vocês, vou falar mais baixo porque é um segredo. Juiz também tem alma. Eu sabia que ia causar espécie. Juiz também tem alma. Mas esta sua alma está protegida obrigatoriamente por uma carapaça, por um escudo. Por quê? Porque ele é obrigado, por função, a agir racionalmente, logicamente. E se ele fosse abrir-se facilmente para emoções, onde estaria o equilíbrio da balança da justiça? Ele tem alma, mas ele a protege para evitar desvio na sua conduta judicatória. Mas ele tem. E quando nós conseguimos atingir a alma, sem abrir mão dos princípios racionais, muda tudo. Eu fazia esta palestra, creio que há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, em Vinhedo. E estava presente o doutor Erivelton, juiz titular da 2ª Vara. E quando foi aberta a oportunidade de perguntas, ele foi o primeiro a pedir a palavra, para dizer: agora eu entendi o que acontece no meu gabinete.
ele está sempre aberto a todos os advogados. E vem sempre conversar comigo. Alguns vêm, falam comigo, não altera nada. Outros vêm, falam comigo e conseguem transformar a minha forma de pensar. Agora eu estou entendendo que estes não usam apenas a razão, mas a emoção. O que leva um ser humano a delinquir? Há de haver uma razão. O que o leva a delinquir? O que o leva a cometer um crime? Ora, no campo do direito criminal, muitas vezes a tese adotada pelo colega da defesa, qual é? Qual é? A justa agressão após violenta emoção. Violenta emoção. Emocionou, mudou o panorama. A pessoa é tomada por um sentimento de fúria. E nesse sentimento de fúria pode praticar aquilo que racionalmente ele não faria. Então, o elemento emoção é importante no direito. O direito é a mais humana de todas as atividades. É ele que vai assistir ao cidadão nos momentos em que ele sofre as ameaças de perda de bens, de patrimônio, da liberdade, da família, da própria vida, às vezes. Então, o advogado não pode se circunscrever pura e simplesmente ao campo frio da razão. Em novembro deste ano passado, proferi a palestra de encerramento no 26º encontro dos juízes, melhor dizendo, dos magistrados da Justiça do Trabalho, a Matra 2, em Porto de Galinhas. Fizeram uma injustiça comigo, eu fui o último a falar. Eles estavam em encontro, em reunião, desde quinta-feira. Eu fui falar no domingo, no final do dia. E eles se reuniam, tinha a manhã livre e depois vinham para o trabalho. Então eu comecei a minha fala dizendo, considerando que os senhores e as senhoras estão aqui desde quinta-feira em regime semi-aberto, a minha fala vai ser bem leve. E foi o que procurei fazer. Mas o resumo da fala era precisamente este. Nós temos que saber trabalhar razão e emoção. Nós temos que saber conduzir racionalmente, ponderando, arrazoando, justificando, mas colocando a alma, a emoção, o sentimento, procurando os porquês de um desvio de comportamento. Não precisamos nem chegar a Jean-Jacques Rousseau e a sua teoria do bom nativo. Todos nascem bons, a sociedade os corrompe. Mas nós sabemos que ninguém parte gratuitamente para o crime, para a violência, para a delinquência, ninguém. Há de haver uma razão, e esta razão está no embrião humano, no sentimento humano, na formação, no nascimento, na criação. O ser humano, e numa prova do Enem estava escrito ser humano numa palavra só e com a letra C, o ser humano, é aquele mesmo que disse que a capital de Portugal é Lisboa e que o hino nacional francês se chama La Mayonnaise. Mas lá está a razão desse tratamento que temos de ter no campo do direito com a retórica. Nós somos seres humanos, não somos máquinas.
não somos apenas um equipamento, nós temos uma alma que, quando bem tocada, ela vibra. E nós temos que fazer a alma do julgador vibrar, a alma do promotor vibrar. E quando isso acontece, e quando você consegue demonstrar aquilo que realmente é a sua proposição, o próprio promotor público pede absolvição. É um trabalho que tem que ser muito bem conduzido, inteligentemente conduzido. Aqui está. Oratória é apenas o somatório, e não é somatória como alguns falam ou escrevem. É somatório. Quem o faz por analogia burra. A soma, a somatório. É o somatório de dois fatores: eloquência, quantidade de palavras, riqueza de palavras, e retórica, arte de conduzir as palavras. E nesta arte, falta um minuto para eu terminar. E nesta arte está envolvida também a fisiologia, isto é, a linguagem corporal. Estudo feito por dois pesquisadores americanos, Mehrabian e Ferris, demonstrou que em uma comunicação, 3 fatores concorrem. O primeiro é a palavra. O segundo é a inflexão de voz. O terceiro é a linguagem corporal. E a distribuição percentual é alguma coisa surpreendente. A palavra contribui com apenas 7%. 7%? Mas logo você que tem um programa chamado O Poder da Palavra, vem dizer que a palavra... Sim, a palavra solta, sozinha, mal proferida, 7%. Então quem fala assim com a voz para dentro, sem muita vontade, meio desanimado, a doutora Neide deve se lembrar do professor Pilha Fraca. Ah, quando o Pilha Fraca ia falar. Quem está usando a palavra desta forma está tendo apenas 7% do seu potencial. A inflexão de voz é a maneira como nós pronunciamos. É a carga emotiva, emocional que nós colocamos em cada palavra que pronunciamos. Eu não posso dizer com a mesma inflexão amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio. Eu te amo. É amor e ódio. Eu tenho que interpretar o conteúdo da palavra que eu estou pronunciando. Por isso, Joseph Conrad, um escritor, diz: dê-me a palavra certa, com o tom de voz exato, e eu moverei o mundo. Nós não precisamos mover o mundo, basta mover a decisão do juiz. E o terceiro, a inflexão de voz contribui com 38%. Por isso o apóstolo São Paulo diz: a letra mata, o espírito vivifica. Se nós ficarmos apenas na letra, letra morta. E o terceiro é a fisiologia, a apresentação pessoal, o cuidado com a apresentação, com a maneira de se trajar, com a maneira de se pentear, com a maneira de apresentar seu rosto, sua face, seu traje, seu sapato. Por favor, não se apresentem com sapato que não tenha visto um dia, pelo menos, graxa. Sapato polido, roupa decente, combinação de cores, por favor.
o cuidado com a gravata. Se ela estiver torta, a atenção vai para o nó torto. Todo mundo vai ficar incomodado com aquilo. Agora, os visuais, e particularmente as visuais, vão estar numa briga puxando o nó da gravata para o lugar. O tempo não nos permite, mas há muitas outras coisas dentro desse mesmo quadro, desse mesmo campo. Quem tiver interesse pode entrar no meu site, é JB Oliveira, www.jboliveira.com.br. Há ali uma entrevista que dei à Jovem Pan, tem alguma coisa interessante. Há uma outra entrevista na RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, falando sobre língua, sobre comunicação, sobre oratória. E há também a informação de um curso de oratória que eu vou ministrar amanhã. Amanhã temos um curso de oratória das 9 às 18 horas, em um hotel em São Paulo, e há ainda algumas vagas. Meus amigos, termino para ressaltar o valor da palavra bem colocada. E para isso, eu apelo uma vez mais para o patrono da nossa cidade e do nosso estado, o extraordinário apóstolo São Paulo. Num dos mais extraordinários textos de todas as Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, em que ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Amem o que vocês fazem, amem a profissão, amem a advocacia, amem o seu semelhante, amem o seu trabalho e vocês terão todo o sucesso do mundo. Obrigado. Parabéns pela palestra, professor. Muito esclarecedora. É muito gratificante aprender com o senhor. Eu passo então para o Dr. Rui. O senhor tem alguma pergunta para fazer? Não? Passo então para a plateia. Alguém quer fazer pergunta? O microfone vai estar passando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Luiz Eduardo. Bem, o senhor falou de eloquência. Eloquência é algo, algo vago, né? Quando os profissionais de direito que precisam usar da palavra, precisam de algo mais específico. Eloquência tem um caráter vago. Se eu pudesse definir o que um profissional de direito precisa ter especificamente, se eu puder fazer isso, eu agradeceria. Pois não. Eu que agradeço, Luiz Eduardo. Bem, eloquência é uma ferramenta. Nós temos que ter em que usá-la. Em qualquer comunicação, falada ou escrita, nós temos apenas dois elementos. Um se chama conteúdo, que é aquilo que eu vou dizer, que eu preciso dizer, e outro se chama forma. A eloquência é a ferramenta para eu transmitir o conteúdo. O conteúdo é aquilo de que eu vou me valer para obter o convencimento do juiz. Então, no nosso caso, nós temos o código, que vai me dar o artigo em que eu vou me basear. Nós temos a doutrina, que é aquilo que os doutores da lei entendem
a respeito do assunto. E nós temos a jurisprudência, que é aquilo que mostra como os tribunais têm entendido aquele assunto. Aqui está o conteúdo. Mas se eu não tiver uma boa forma para expor isto, um bom conteúdo acaba se perdendo. Esta forma é eloquência. Ela é ferramenta. Mas eu tenho que ter o conteúdo para somar com a eloquência e dar, então, a comunicação perfeita. Obrigado. Obrigado, professor. Alguém tem mais alguma pergunta? Lá no fundo. Microfone, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Oliveira. Meu nome é Esther, sou advogada há 13 anos, né? Tenho a oportunidade de ouvir o doutor JB pelo rádio e outras oportunidades. Já conheço o trabalho dele e quis vir aqui para aprender um pouquinho mais. Doutor, considerando que a linguagem do advogado é muito mais a escrita do que a falada, qual seria a dica do senhor para a gente atrair a atenção para o juiz, para nossas palavras que estão no papel? Isso é triste, porque nenhum juiz lê nada. Essa que é a grande verdade. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Excelente pergunta. Nós estamos falando de oratória. Oratória nós temos alguns recursos, como a inflexão de voz, como a postura, como traje. E quando escrevemos, nós não temos isto. Então nós temos que suprir esta lacuna, fazendo um trabalho muito bem feito, em que se somem, aí com mais razão, a eloquência, isto é, a quantidade de palavras, e a retórica, a colocação certa dessas palavras. Uma das coisas que matam qualquer comunicação, e especialmente comunicação escrita, é a mesmice, é a repetitividade, é a redundância, é falar muitas vezes a mesma coisa. Um advogado se blasonava do fato de ter feito uma defesa em 72 laudas. E o juiz disse: se você precisou de 72 laudas para fazer uma defesa, essa defesa é péssima. Porque não é a quantidade que vale, é a qualidade. Escolher as palavras certas, dosá-las da maneira certa, conduzi-las da forma certa, falando ou escrevendo. E eu lembro o caso de dois jovens monges no jardim, conversando, e um deles estava muito aborrecido, e o outro muito feliz. E esse que estava aborrecido disse: imagine, eu perguntei ao mestre se eu podia fumar enquanto orava, e ele disse que não, se podia eu consegui. Mas como é que você fez? Eu perguntei se eu podia orar enquanto fumava, e ele disse que sim. Nós temos que saber colocar as palavras na ordem certa. Comunicação é sintaxe. Sintaxe, lembram-se disso? Quem não faltou a essa aula? Sintaxe é a ordem que as palavras ocupam na oração e que as orações ocupam no período. Quando eu digo Pedro matou o tigre, e quando eu digo o tigre matou Pedro, as palavras são as mesmas. Mas a ordem em que elas são colocadas muda totalmente. Nós temos que saber colocar inteligentemente as palavras. Mais uma pergunta lá. Boa noite. Obrigado pela ilustre palestra que o doutor deu. O doutor tem uma voz bonita. Quero agradecer, obrigado por essa palestra. Meu nome é Felipe. Eu tenho uma pergunta a fazer. O operador do direito como um todo, o juiz, o promotor, o advogado, quando ele está, ou seja, numa sala de audiência, quando está fazendo sustentação oral num tribunal, ele deve utilizar o quê? A razão ou a emoção? Qual dos dois que ele deve utilizar nessa questão? Muito obrigado pela pergunta e obrigado pelo elogio à voz. Quem quiser continuar ouvindo a minha voz, ouça aos domingos, às 17h30, na Rádio Mundial, o programa O Poder da Palavra.
95.7, domingos às 17h30. E também podem ligar lá para o escritório e adquirir um CD chamado Momentos de Inspiração. Tem lá 14 mensagens minhas. Respondendo à sua pergunta, é aí que está o pulo do gato. Nós não podemos abrir mão da razão, porque, como disse, a mente do juiz é uma mente estruturada racionalmente. Se você escreve alguma coisa que não tenha coerência, ele nem lê. Porque só lá na CEGESP é que a abobrinha tem espaço. No texto, não. Então você tem que saber colocar racionalmente, mas você tem que preencher os espaços com emoção, tangendo aqui e acolá as fibras do coração de um homem que vai julgar, de uma mulher. Hoje temos muitas juízas, elas são mais sensíveis. Então nós temos que saber conduzir as palavras para atingir, como eu disse, ouvidos, mente e alma. Obrigado. Mais alguma pergunta? Ali? Doutor? Doutor, é possível ser um bom orador quando você não crê naquilo que você passa? Como num caso de uma defesa, de uma enfermeira que corta o dedo de uma criança e o hospital tem direito à defesa e o defensor, por motivos emocionais, ele tem que defender obrigatoriamente, mas você não tem condições? Muito obrigado. Essa pergunta veio do fundo do baú. Em princípio, o advogado deve aceitar aquela causa que o seu íntimo, que o seu interior aceite. Porque não há pior conflito do que o conflito íntimo. É isso que escreve o apóstolo São Paulo. Bem-aventurado é o homem que não é condenado naquilo que aprova. Ou seja, se você aprova um código de conduta e você faz de forma contrária, você está se condenando a si mesmo. Muito bem, esse é um princípio básico. Mas às vezes você está diante de uma imposição. É obrigado a fazer isso, não há como declinar. Felizmente, situações como essa são raríssimas, mas pode acontecer. Aí você tem que analisar o porquê daquele ato. Houve um erro? Houve um erro. Houve uma falha? Houve uma falha. Não poderia ter ocorrido? Não poderia ter ocorrido. Por que ocorreu? O que aconteceu? Como estava esta mulher, esta profissional, no instante em que aconteceu isso? Dificilmente ela teria feito isso por bel prazer. Dificilmente. Foi alguma razão. Qual a razão? Geralmente, razão de natureza emocional. Alguma coisa lá dentro que a abalou. Alguma coisa, algum momento que ela estava vivendo que a tirou do seu equilíbrio. Há de haver sempre uma razão. E a nossa primeira preocupação é perquirir, é buscar, é investigar, é levantar esta razão. Obrigado. Mais alguma pergunta? Microfone ali, por favor. Nós temos 5 minutos. Eu vou pedir que as perguntas sejam bem objetivas, eu procurarei ser objetivo na resposta. Como perder o medo de falar em público? Meu nome é Oliver, sou estudante do Mackenzie. Como é o seu nome? Oliver. Oliver. Como perder o medo? Perdendo. O medo é o medo de falar para o ser humano é alguma coisa contrária à natureza íntima do ser humano. Porque nós somos a única criatura na face da terra que fala. Falar para nós devia ser tão natural quanto cantar para o pássaro. Alguém pensou aí, gravador fala, rádio fala, não, papagaio fala. Papagaio não fala, papagaio papagaia. Ele repete. Falar é traduzir em palavras, em sons audíveis, articulados, inteligentes e inteligíveis, aquilo que se passa na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Isso é falar e só o ser humano fala. O que tem que fazer é treinar.
aprende-se a andar andando. Alguém aqui engatinhava, aí um belo dia se levantou e saiu andando tranquilamente? Não. Eu não gosto de usar a expressão chula, mas eu sou obrigado a usar. Entre engatinhar e andar sobre duas patas, quanta bondada, não? Bum, bum, bum. Se você desistisse na primeira, pararia aí. Nós insistimos. Nós aprendemos, isso nos ensina a pedagogia, nós aprendemos por repetição espaçada. Por isso nós temos que repetir. Faça isso, Oliver. E se precisar de um curso de oratória, eu posso depois indicar. Boa noite, doutor. Meu nome é Ducler. Como o orador pode controlar o seu emocional para que o emocional não venha atrapalhar a fala e ele tenha essa fala abreviada, prejudicada por um emocional mal cuidado? Muito bom. Vou responder essa pergunta junto com a do doutor que está a seu lado, que também havia pedido a palavra. Boa noite, doutor. Boa noite. É o seguinte, o José Orismo Pereira. O orador, mesmo que tenha a eloquência, a postura, mas o que fazer se o timbre da voz não ajuda? Muito bom. Vamos fechar com essas duas perguntas que são boas. São boas. Primeira, controlar o emocional. Controlar o emocional. Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu a nós tudo aquilo de que nós precisamos. Basta que saibamos e queiramos usar. Se o emocional atrapalha, procure uma forma de resolver. Uma delas, começou a ficar nervoso, faça um staccato, uma parada, respire fundo, respirando, inspirando pelo nariz, retendo um instante o oxigênio e expirando pela boca. Ao fazer isto, você está oxigenando o seu organismo e particularmente o cérebro. Isso faz baixar a tensão e a carga de adrenalina e você vai sentir melhor. E é um exercício que você deve fazer sempre. O Dr. José, ele fala sobre eloquência e postura, a sua importância, mas a importância da voz. Então, duas observações. Quando o conteúdo é bom e dito de forma correta, mesmo a voz não sendo a melhor, o trabalho funciona. O Dr. Delmanto não tinha uma voz bonita, mas era extraordinário. Segunda coisa, a voz nós podemos formar. Exatamente porque imagem e semelhança de Deus, nós podemos transformar até o nosso modo de ser. Há 3 tipos de voz. A voz de cabeça, a voz de testa, que é essa voz aguda e metálica. E se eu estivesse usando desde o começo, ai dos timbres de vocês. Ela é assim porque ela é formada na parte alta do aparelho fonador, na chamada região apical. Do outro extremo, nós temos a voz de peito, que é essa voz grave, monótona, monocórdia, cansativa, muito própria para induzir ao sono, ou para dublar filmes de terror. Ela é formada na parte baixa do aparelho fonador. Entre as duas existe a voz de garganta ou de glote, que não é nem tão aguda nem tão grave, mas que nos permite, quando necessário, elevar a voz para um destaque e diminuí-la para outro tipo de objetivo. Nós temos esses 3 registros de voz. E eu falava disso, sabe para quem? Para uma pessoa que eu tenho usado como exemplo. Eu tenho dito, vocês acham que o Cid Moreira nasceu com aquela voz? Vocês imaginam o Cidinho Moreira lá no berçário dizendo, ô babá? Por gentileza, a mamadeira das 8 horas. Boa noite. Não. A voz dele era comum, mas ele a trabalhou e tem uma voz perfeita.
Nós fizemos um trabalho de cerimonial juntos, eu chamei de lado e contei isso para ele, e ele riu muito. Então nós podemos trabalhar isso. Nós temos como que 2 registros, como nos rádios antigos, o registro de graves e agudos. Nós podemos fazer isso se quisermos. Depende sempre da nossa vontade. Os elementos todos, Deus, na sua infinita bondade, nos deu. Bom, em agradecimento à brilhante palestra proferida hoje pelo Dr. JB, a OAB pede que seja passada essa placa, que eu vou pedir para o Dr. Rui passar para o senhor, mas que diz o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos, agradece ao conferencista Dr. JB de Oliveira pela palestra A Importância da Oratória para o Operador de Direito, proferida hoje em 18/3/2011. E assinam a placa o Dr. Humberto Luiz Borges Dusso, que é o nosso diretor do Departamento de Cultura e Eventos aqui da OAB de São Paulo, e também o nosso presidente, o Dr. Luiz Flávio Borges Dusso. Eu passo então a palavra para o nosso professor, para que ele então profira aí as suas palavras. Eu quis mostrar uma outra coisa a vocês, que nós podemos dizer pouco, em poucas palavras, ou falar muito e não dizer nada. Nós temos que nos disciplinar. É um absurdo pessoas que falam e falam e falam, abusando da paciência dos outros. E na maioria das vezes, falam e falam e não dizem nada. Nós temos que ter objetividade, temos que ter coerência, temos que ter clareza e respeito ao horário. Foi indolor e vocês saem ainda relativamente cedo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. Boa noite.